Bom dia, gente, tudo bem? Estamos começando aqui mais uma live. Sejam todos bem-vindos. Começando um pouquinho antes de chamar a nossa convidada, para primeiro fazer um agradecimento à nossa parceira dessa live de hoje, que nós temos live em dose dupla, que é a Chá de Pimenta BC. Um beijo para Andressa, querida. Esse look aqui é dela. Uma camisa, depois eu vou usar outra, vou postar também pra vocês depois o look completo, mas essa aqui é de crepe seda, um tecido super gostoso. Se vocês ainda não têm uma peça como essa, vale super a pena investir, tá? Depois eu vou deixar todas as informações pra vocês. E a nossa primeira live, nossa primeira entrevistada, é a Ellen Godoy, que é presidente do Instituto Corações de Algodão Doce aqui de Brusque, do qual eu sou voluntária. A gente atende vítimas de violência doméstica, relacionamentos abusivos, mas não só mulheres, homens e crianças também. Então vamos lá, vamos convidar a Ellen, gente. Tá aqui, ó, corações. Vamos chamar ela. Agora sim. Oi, Ellen. Agora deu certo? Bom Só um dia, deu. Sofremos um pouquinho, mas faz parte da live. pouquinho, só um pouquinho que eu pedi pro Johnny pegar o suporte, porque antes eu tava no computador e aí tava Tá, tudo arrumadinho. Agora eu vou ter que pegar e passar pro suporte, só um pouquinho. tranquilo. Quem sabe faz ao vivo. Só um pouquinho. Ele foi lá buscar o suporte. Eu tô tentando colocar aqui agarradinho no meu computador. Por enquanto dá de fazer agarradinho no computador. Eu não sei se tu tá conseguindo me ver direito, como que tá a luz. Não, tá tranquilo. Acho que se tu fechar vai ficar muito escuro, talvez. É, Acho que assim talvez tá bom, assim. né? É, Ai, meu Deus, tá muito escuro. Eu faz pensei que ia parte. ficar boa essa luz. Deus, acendeu bem minha cara mesmo, né? Não tem problema. Liga essa luz aqui pra ver se dá mais luz aqui, Johnny. Deu certo? Deve ver melhor? Deu Deixa eu certo. só Tá tentar ótima. agarrar o suporte aqui. Abre aqui o suporte pra mim. Vira ele. O Eu importante acho é o que assim conteúdo, dá, né? né? Eu Ai, o acho que meu assim também dá, já. né? Dá de me ver direitinho, né? Não precisa nem de suporte, né? Dá sim. O meu que também Ah, então já tá bom. andou e saiu do lugar aqui. Meu Deus, guria, eu no. Dá de me ouvir também direitinho, né? Eu tudo Dá. preparado, arrumado já no computador, só que no computador não aparecia o convite nem Uhum. nada. Daí eu fui pelo celular, entrei e eu pedi para participar, né? Porque não Aham. aparecia nada. Não, mas sempre ele, tipo, tem um delay também, demora um pouquinho, não tem problema. Faz parte. Sempre dá algum probleminha técnico, né? Ainda mais que estou começando também com as lives, então a gente vai aprendendo conforme faz. Bom, a Ellen, para quem não conhece, é idealizadora e presidente, né, diretora do Instituto Corações de Algodão Doce, aqui de Brusque. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o trabalho do Instituto. Já tem um vídeo completo lá no canal também, que a gente fez uma entrevista. Quando eu descobri esse trabalho, né, o Ellen, me tornei voluntária Isso. porque eu me apaixonei pela causa. Então, para quem quiser depois mais informações, mais detalhes, tem esse vídeo lá no canal. E agora, né? Não sei se queres fazer alguma consideração inicial, te apresentar, falar alguma coisa antes da gente começar com as perguntas. Pode ser, então. O meu nome é Wellen, né? Eu sou idealizadora, fundadora e a presidente do Instituto Corações de Algodão Doce. A Carol também é a nossa profissional voluntária, né? Que faz parte do nosso time, né? De corações docinhos. E é isso, eu sou mãe, né? De um filho. Ele vai fazer agora 12 anos, né? Então já tá um moço, já tá na pré-adolescência. É isso aí. E sou Bom, pedagoga, né? é
importante dizer. Gente, eu vou depois também tentar deixar essa live salva, para quem não conseguiu entrar agora, ou ainda tá dormindo, não tomou o café, não deu tempo, isso que não é tão cedo, mas domingo a gente sabe que é difícil. Para quem não conseguiu, né, acompanhar, depois tem as informações aí também. Bom, então seja bem-vinda, né, Ellen, aqui no Finas e Poderosas, Obrigada. porque é de mulheres assim que a gente precisa. Como que surgiu a ideia do Instituto, né, que tem esse objetivo de auxiliar pessoas em situação de abuso? Então, a ideia surgiu quando eu estava num relacionamento abusivo, né? E, enfim, como você falou, Carol, lá no vídeo que você mesma fez, né? Que tem ali para todo mundo saber da história completa, porque se for deixar eu falar aqui, a live vai se estender, Carol vai me Vai ter umas matar, 2 horas. vai ter umas 2 horas. Então, resumindo, foi a partir da minha história de vida, né? Onde eu vivi um relacionamento abusivo por 3 anos e poucos da minha vida. E nesse relacionamento abusivo, fiz ali um projetinho, né? Para que fosse aceito, enfim, não deu certo. Daí vocês vão saber o porquê lá no vídeo, né? Completo. Um relacionamento E, amoroso, entre aspas, só para e deixar claro, né? amoroso, eu era noiva, né? Por 3 anos e Uhum. pouco. E assim, foi bem difícil, situações muito difíceis que eu passei, né? E eu não falo que só foi eu, porque o meu filho estava junto. Eu falo assim, todas as mães que têm um filhinho junto, né? Respinga isso neles, né? Então, que adultos que essas crianças vão se tornar, né? Elas precisam de um amparo psicológico, infantil, enfim, né? E foi assim que surgiu o Instituto, né? Depois que eu saí do relacionamento abusivo, peguei esse projeto que eu tinha em mente e levei ele adiante. E eu pensei assim, meu, cara, eu não tenho ninguém, não tenho nada, como que eu vou fazer? Também tem lá o porquê, né? Então fui na prefeitura, tem toda essa história. E aos poucos, né, eu consegui a ajuda das pessoas, assim, eu quero ser voluntário. O Paulinho Sistem também foi uma figura muito importante na minha vida, né, e na vida do Instituto, porque ele ajudou muito o Instituto, abriu várias portas. E hoje a gente está aí, né, a gente tem mais de 20 profissionais voluntários, a gente está só fazendo o bem. Eu falo que quando a gente faz o bem vai sempre voltar. E eu tenho certeza que a gente vai crescer. A gente vai crescer sim. Eu quero fazer um pedido aqui, eu sei que depois, né, vai ficar rolando essa live, e eu quero fazer um pedido, assim, é só uma ideia que me veio agora na cabeça, que não tem aquela biblioteca antiga que tem ali perto de uma capela mortuária, perto do Uhum. hospital, maternidade, eu não Sim, sei se é maternidade ali, né? maternidade. Então, antes era uma biblioteca, né? Pública. Agora essa biblioteca foi lá para a Fundação Cultural. E ali tá sem, ninguém tá usando. Pensa no tamanho de uma casa enorme, ninguém tá usando. Então a ideia do instituto é essa mesmo, ter uma casa tipo aquela, para a gente poder atender as pessoas e ainda ter vários quartos, aonde essa pessoa vai poder ficar por um tempo, a gente fazer um apoio Acolher, com né? isso, fazer um apoio com aquela menina que sabe fazer o cabelo, maquiagem, etc., para ensinar ela uma profissão Uhum. para então ela caminhar depois com as próprias pernas. Não quer dizer que essa pessoa vai ficar ali para sempre. A gente vai dar um apoio, um suporte para ela então aprender a voar, né? E a gente não vai dar o peixe, a gente vai ensinar a pessoa a pescar, né? E a gente vai tratar também da emoção dela. Temporariamente. Então, o meu pedido é o seguinte, que eu falei, tentei falar com o atual prefeito novamente esse ano, né? E aí tentei marcar uma reunião e eles falam, tem que esperar, a gente vai retornar, e é toda aquela história, né? Pra mim, Mas vai dar enfim, certo, vai dar certo. enfim, daí eu quero falar o que que eu quero falar pra vocês. Faz força aí, compartilha as lives, faz um pedido, enfim, como se fosse também, sei lá, fazem o que vocês quiserem, mas ajude a gente a conseguir aquele casarão, porque tá sem uso. E, meu, imagina o instituto ali, que legal que seria, né? É isso Divulgar aí, a esse é o meu causa, né, que é tão pedido. importante. Isso. Com certeza. Bom, a Raquel entrou aqui. Bem-vinda, Raquel. Bom dia. A, a Então, Raquel, ela é a minha coordenadora lá da PAI. Oi, ah, Raquel! já estava É. sabendo, então. Bom, gente, e o que acontece, né, nessas situações abusivas? Muita gente, às vezes, acha normal ou tem até, né, desconhece, não percebe que está num relacionamento abusivo,
Abusível é boa. Abusivo terrivelmente, né, dentro de casa, porque não é só quando envolve agressão física, muita gente tem essa ideia de que só se a mulher tá apanhando, ou enfim, tem, né, agressão que é abusivo, não, é palavras, às vezes a pessoa só coloca a outra para baixo, né, fere a autoestima dela, até priva financeiramente para ela não ter opção, como a Ellen disse, né, de ter alternativa de sair de uma situação dessa. E a gente sabe que a sociedade, né, o Ellen, é uma coisa assim, ai, muito feia, não vamos falar sobre isso, vamos varrer para debaixo do tapete, principalmente acho que nas classes mais altas, né, que daí, eu jamais eu vou falar que eu passo essa situação dentro de casa enquanto a gente sabe que às vezes tem copo, né, voando. Então é bem complicado, assim, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso, do que são, né, as relações abusivas, porque muita gente confunde, acha que é só amorosa, ou só quando a mulher é vítima, ou só quem não tem dinheiro que passa, enfim, falasse um pouquinho mais sobre isso. Então, relacionamento abusivo, né? Ele é num todo, né? É todo relacionamento que você tem com o outro, né? É amigo, família, amoroso, enfim, todo relacionamento que você tem com o outro, Trabalho, quando tem, né, um chefe, um isso colega. do trabalho, enfim, todo relacionamento que você sente que você está sendo privado de algo, ou então colocado para baixo, abusado, enfim, aquele relacionamento que você se sente mal, alguma coisa que você se sente mal, Desvalorizado, não tem isso, liberdade de ser quem você é, né? Tem que fazer ali isso. um estilo, porque se sair daquilo ali, ai meu Deus, não tá de acordo, né? Isso, você vai se sentir de alguma forma mal, né? Mal. Uhum. E não Vai é vir dessa forma, sensações, né? né, de tristeza, de Inca- realmente não tem nem como explicar, né? A Incapacidade, pessoa né? não poder ser Não. ela mesma. Isso. E aí você sempre vai tentar agradar o outro, né? Também tem essa parte, sempre tentar agradar. Ah, eu não posso ser quem eu sou, mas, né? Enfim. É assim, ó, e relacionamento abusivo, como eu falei, pra mim foi de um jeito, pra outra pessoa vai ser de outro jeito. Não quer dizer que esse relacionamento abusivo vai ser só físico, né? Só agressão e tudo mais. Vai ser verbal, né? Vai ser sexual, psicológico, patrimonial. Para mim também teve o patrimonial, porque a pessoa vai lá e destrói de algum jeito algo que você gosta para te atingir de alguma forma. Então, o meu relacionamento passado teve isso. Ele quebrou todo o meu carro de uma forma que iria me atingir, né? E me atingiu muito, né? Até mexer com o meu psicológico nesse dia, porque eu já contei essa situação para vocês, mas também não vou contar. Mas mexeu muito com o meu psicológico, porque além de quebrar o meu carro, ele me ameaçou de morte, entende? Então eu pensei, eu não tava nem aí pro carro, eu só queria sair do meu carro Lógico. e sair correndo, porque o que eu falava para ele, olha, lembra que eu tenho um filho. O meu filho precisa de mim, pelo amor de Deus, não me mata. O meu filho precisa de mim. E ele quebrando todo o meu carro, dirigindo. E cada vez que ele dava um soco, assim, eu juro, era tipo assim, uma força para mim desumana. Porque eu falo que não tem como uma pessoa dar um soco no carro e já na hora já amassar. Porque é um plástico que tem, ele é um plástico duro, né? E eu não entendo até hoje como que ele teve força para quebrar todo o meu carro eu não e dirigindo, tá? E aí eu Olha, tentava sair do eu, carro, ele me né, já puxava, acredito que sabe? nem mais ele era, né? Mas não vamos É, entrar nesse mérito. eu sempre falo assim, É... Carol, que nem era ele, sabe? Parecia que entrava um negócio dentro dele, eu juro pra você, tá? Parecia que entrava o Satã ali dentro dele. Praticamente. Nem estava no nosso script isso, né? Mas É, assim, que nem tu falou, o meu filho vendo essa situação, a mãe isso. passando por isso, como é que, né, tu que sentiu na própria pele ver essa situação da criança crescer num ambiente como esse? É complicado, Carol, porque eu falo assim, eu vou dar um exemplo, né, só da minha história. Eu falo que eu tenho que fazer um livro, porque a minha vida já é um livro, né? E eu falo Um assim livro que teve um aberto, ainda dia, bem, um né, para livro ajudar quem aberto. precisa. Hoje em dia, para mim, isso é normal conversar com as pessoas, mas antes, quando eu Lógico. falava sobre isso, eu chorava muito, sabe? Que ainda estava em mim.
Mas eu já consegui me curar, né, dessa dor. É claro que fica cicatriz, mas eu consegui me libertar, né? Hoje eu tô voando, né? Como eu quero que as outras Graças a também Deus. voem, né, dentro do instituto. Então, só dando um exemplo ali, teve uma situação ainda quando eu estava no meu relacionamento, que o meu filho Kaique, ele é aquela criança feliz, que toma banho com a porta aberta e vai cantando e tudo mais, né? E nesse dia eu tava fazendo cachorro quente pra ele, que no outro dia ele tinha que levar pro aniversário da pro dele, né? Cada um tinha que levar alguma coisinha, né? E aí eu tava fazendo cachorro quente, daí de repente lá vem ele, né? O meu ex. Ah, você quer ajuda? Mas bem grosso, assim, né? Ele tava bravo porque ele tinha ido passar o final de semana do Dia das Mães lá na casa da mãe dele e eu não podia, eu tinha que ficar trancado dentro de casa. Daí eu pensei, eu não vou entrar em conflito com ele, eu vou deixar ele ir pra mãe dele. E quando ele for, eu vou passar o final de semana com meus pais, com a minha mãe, né? Nada mais do que justo, né? Só que ele não vai precisar saber, porque eu sabia o horário que ele ia chegar em casa, né? Aí quando eu cheguei em casa no domingo, ele tinha mentido pra mim o horário. Então ele chegou antes daquele horário. Então pra mim já foi a gota d'água ali, né? Eu pensei, hoje vai dar briga. Aí ele só esperou o meu filho ir tomar banho e ele veio perto de mim já tentar uma briga, né? Só que eu tinha muito medo dele, porque quando ele chegava perto de mim, não era ele, tá? Eu sempre falo isso, sempre todos os relatos, todos os vídeos, tudo que eu for relatar, eu sempre vou falar que não era ele. Pra mim, era outra pessoa que estava dentro dele, entendeu? Encarnava o negócio dele. E ele veio falar assim: ah, você precisa de ajuda? Eu tava no fogão. Eu falei: não, não preciso. Eu nem olhei pra ele porque eu sabia que ele tava daquele jeito. Aí ele já agarrou no meu braço, naquele tempo eu usava o anel de noivado. E ele começou a puxar o meu anel, mas não o anel, ele puxou o meu dedo junto como se fosse destroncado. Aí eu falava assim, para, eu falava pra ele, tu vai quebrar o meu dedo. Daí eu comecei a chorar, tu vai quebrar. E eu forçava, sabe? Para. Daí uma hora eu consegui soltar, e daí nisso que eu consegui soltar, que eu ia sair correndo, ele conseguiu me pegar. Do jeito que ele me pegou, ele me colocou aqui entre o braço dele, e eu fiquei sem movimentar meus braços, né? Não tinha como movimentar, e minha cabeça ficou assim. E aí ele foi me levando para perto assim do fogo que tava ligado do cachorro quente. E aí eu comecei a sentir o quenturão, assim, eu pensei, meu Deus, eu pensava, ele vai queimar o meu rosto, meu cabelo vai queimar tudo, eu pensava, né? E aí eu pensava, meu Deus, como que eu vou sair dessa? Porque ele não sabia, mas eu tava fazendo aula de Muay Thai escondido pra me defender dele, porque eu sou uma pamonha, sem força, né? Mulher já é triste, sem força, né? Primeira coisa que uma mulher vai se defender vai tirar o cabelo, né? E aí eu tentando lembrar o que meu professor tinha falado pra mim, como que eu poderia me defender. Cara, e não tinha nenhum jeito que eu poderia me defender ali, até porque eu tava começando as aulas, eu não tinha como, era ou com a perna ou com o braço, e o movimento dos meus braços estava, né? E da minha perna, como que eu ia fazer? E aí a única opção que eu tive, no desespero ali, chorando, eu peguei, como eu tava encostada perto aqui da barriga dele aqui do lado, eu peguei e dei uma mordida ali até ele me soltar, e assim, olha, demorou pra ele me soltar, porque eu comecei a morder, ele não me soltava. Aí teve uma hora que ele me soltou, mas a cara dele era normal, como se ele não sentisse dor. Era uma coisa muito estranha. Aí eu saí correndo ali pelo corredor. Na minha cabeça eu ia entrar dentro da, do banheiro lá onde meu filho estava tomando banho e ia me trancar lá junto com meu filho. E aí, nisso, ele conseguiu me pegar pelos cabelos e começou a me carregar pelo cabelo. E aí, quando não era pelo cabelo, era pelo braço. Ele pegava onde ele conseguia. E é claro que eu não deixava, eu tentava me defender, mas eu não conseguia. Aí, nisso, o meu filho viu, tadinho. E eu nunca vou esquecer desse dia. Pra mim, marcou muito. E com certeza marcou pra ele também. Ele pegou, ele saiu correndo do banheiro, tadinho, todo pelado, molhado, veio no corredor, ele pegou todas as chaves do cômodo, assim, do apartamento, pegou e escondeu, porque ele já tinha na cabeça que ele ia me trancar em algum lugar, entendeu? E ele foi pra cima dele e vinha assim com a cabecinha e tentava empurrar do jeitinho dele, falava, deixa minha mãe em paz, solta minha mãe, sabe? E imagina na cabecinha dele, né? Daí quando eu vi que o meu ex ia pegar ele pra jogar ele longe, eu falei, se tu tocar no meu filho, o negócio é diferente. Eu falei pra ele, mas tu toca no meu filho que eu começo a gritar aqui que todo mundo do apartamento sobe e arromba esse negócio aqui. Eu falei, e eu te mato. Eu falei bem assim, tu não toca no meu filho.
Meu, eu acho assim que todas as mães são assim, né? Toca no filho, vira uma leoa, né? E pra mim foi uma Uhum. força assim, sabe? Mais, sabe? Uma força a mais no meu filho. E aí, depois que passou esse episódio, tudo que eu saí desse relacionamento, né? Porque não dava mais, porque meu psicólogo sempre falava, Ellen, um dia esse cara vai matar o teu filho, ou vai matar você, ou vai matar os dois, ele falou, né? Ou ele mata teu filho pra te atingir, ou ele vai matar vocês dois e deu. Porque tinha noites, Carol, que ele levantava da cama que eu não via, que quando ele voltava, eu falava assim, onde tu tava? Daí ele falava assim, ah, eu fui no banheiro, só que o banheiro era do lado de lá e ele vinha do lado de cá, do corredor da cozinha. Então, daí eu comecei a conversar com meu filho, às vezes escondido, e falava, filho, quando tu for dormir, tu fecha a porta do quarto. Daí de manhã, para ir para a escola, a mãe bate até você acordar, porque o meu filho é difícil de acordar, né? Até você Uhum. acordar, daí você abre a porta para a mãe. Porque olha só a loucura que eu tava vivendo no relacionamento. Eu Total. ter, pedindo pro meu filho se trancar dentro do quarto, eu fazendo Muay Thai pra me defender. Olha só que loucura! E é engraçado, E isso Carol, que é porque interessante, né, Wellen, que eu é, queria frisar, porque assim, às vezes a pessoa ela tá dentro disso, só que é é, tão louco e para ela tão normal do dia a dia que ela não se é. toca que isso ali é surreal, né? É, e assim, é É uma coisa tão inadmissível. louca porque tu não consegue enxergar. Aí tu pensa, daí sempre o meu psicólogo falava, ele vai te matar, ele vai, né? E eu não acreditava nisso. Eu pensava, não, ele nunca vai fazer isso, né? E era uma coisa que eu tava tentando passar a mão na cabeça dele. Eu sabia que existia um problema, mas eu pensava, vai ser resolvido, porque depois ele vinha, aquela lua de E mel, fica né? Que tem esperando o aquele outro ciclo. mudar, só que ninguém muda É, se não quiser. e assim, ó, e É é bem aquele triste. ciclo, né, Carol, que, ah, não, agora ele trouxe, sei lá, Melhora, tem flores, todo um ciclo, né? ele foi conversar com meu filho, tá tudo legal, e depois acontece tudo de novo, sabe? Não Aí uma muda. semana em paz, depois volta tudo. É, foi um inferno. Daí, por isso, pensando nisso, depois que eu saí desse relacionamento, teve. Uma vez eu tava com meu amigo no celular, né, conversando normal, e já tinha passado um tempinho da minha separação. E aí, eu conversando normal com meu amigo no Viva Voz, né, e meu filho tava sentadinho na cama, né, me esperando, porque a gente tem um momento, eu e ele à noite, pra assistir Netflix, essas coisas. Ele tava me esperando até eu desligar o celular. Aí, quando eu desliguei, ele falou assim: mãe, esse menino que falou com você não é seu namorado, né? Daí eu falei assim, não, filho, a mãe não tem namorado. Naquela época eu não tinha, né? A mãe não tem namorado, é um amigo da mãe. Daí ele disse assim, então tá bom, mãe, porque tu nunca mais vai ter namorado, só vai ser eu e você, tá bom? Então olha a cabeça dele. Então, na cabecinha dele era o quê? Ah, se a minha mãe arranjar outra pessoa, vai acontecer a mesma Vai coisa com a ser minha assim. mãe. Então ele estava invertendo o papel, porque eu sou a mãe, eu que tenho que proteger, essa é a minha E ele função. queria te Não proteger. é, não é essa a função dele, né? A função dele é ser criança, brincar, ser o filho, né? E ser protegido. Não ao contrário, né? E aí, pensando nisso, teve falas, teve ações do meu filho que foi bem complicadas, assim, que eu vi que era por conta do meu relacionamento passado. Até o meu atual namoro de agora foi bem difícil ele aceitar. Eu Aceitar. vou até contar uma coisa assim que eu nunca contei pra vocês, que ele chegou assim a surtar o meu filho de querer quebrar toda a porta do meu quarto, né? De falar que sai daqui. O Johnny sempre foi gente boa com ele, né? Sai da minha casa, vai embora. Então, olha, mas de gritar, Surreal. assim, de empurrar ele, depois que soube que eu e ele tava namorando, porque daí eu sentei com meu filho. Ó, filho, o Johnny agora é meu namorado, passou de amigo pra namorado. Foi bem aos poucos, assim, né? Ele surtou, meu filho. Daí eu tive que ter muita conversa, assim, com ele. E aí, pô, pensando nisso, que eu coloquei uma profissional que eu fui em busca, né? De uma profissional infantil. Então, hoje a gente tem a Cris, que é a nossa psicóloga infantil, né? Antes a gente conseguia fazer, antes da pandemia, reunião em grupo também para as crianças, né? Individual, tanto para adulto quanto para crianças. Agora a gente não está conseguindo, mas se alguma mãe precisar de algum atendimento para criança, a gente tem a psicóloga infantil que pode estar marcando ali para tanto atendimento online ou presencial lá nas salinhas dela. Era Aham. isso. O teu filho, ele tem esse acompanhamento psicológico desde essa situação, desde quando tu se separou, tu tem medida protetiva hoje também, esse ex não pode se aproximar de vocês dois, como é que é? Então, Carol, eu não fiz a medida protetiva porque
eu falo assim que eu falhei, né? Eu falhei muito, assim, até no meu relacionamento, quando eu estava, eu devia ter denunciado, eu deveria, enfim, ter feito vários boletins de ocorrência. Eu não fiz, né? Eu fui Mas aí negligente, vem o né? que, Wellen? O medo, a vergonha, porque isso é bem comum. Assim, Ou tu era pensa que pode tanto. acontecer algo pior se ele souber, né, que tem um BO. Também pensava nessa maneira, mas o que mais eu pensava era no trabalho dele, como ele era conhecido aqui em Brusque. E olha só, eu queria proteger a imagem Preservar ele dele. ainda. Olha só que Uhum. loucura, né? É E aí, loucura. daí eu pensava assim, cara, como que eu vou falar que eu tô vivendo uma coisa dessas? Porque essa pessoa, ela é tão querida com os outros que tu não tem ideia. Que essa pessoa é aquela pessoa que vai, abre a porta, é educado, fala manso, ele consegue. É uma dupla Gente, personalidade, né? vocês não têm ideia. Tanto é que quando eu coloquei que eu estava passando por esse relacionamento e tudo mais, que eu já tinha saído, que eu coloquei minha história no meu Facebook e Instagram. Muita gente veio falar assim, não, Ellie, não é possível que aquela pessoa é. Não, não é, tu deve estar inventando e tal. Aí, tanto é que no meu texto eu Aí a coloquei mulher assim, passa por mentirosa ainda. isso. Tanto é que no meu texto, Carol, eu coloquei assim que muitas pessoas, né, que eram próximos dele, estavam me julgando, mas não sabiam, né, o que eu passei, que meu filho passou, né? Que remédio nenhum, Carol, terapia, olha, orações, enfim, não iriam resolver aquela dor que eu estava sentindo naquele momento. E eu não podia pensar só em mim, eu tinha que pensar na dor do meu filho também. Porque, querendo ou não, ele também estava sentindo dor, mas do jeitinho dele. Quantas vezes meu filho me viu chorar? Quantas vezes meu filho tentou fazer alguma coisa do jeitinho dele? E eu não conseguia disfarçar o meu choro, porque quando tu apanha, não tem como tu disfarçar teu choro. Meu filho vinha às vezes correndo e eu tentava enxugar minha lágrima, mas eu tava tão desesperada ali na hora que eu não conseguia disfarçar, sabe? Então foi muita coisa assim que eu penso assim, meu cara, como eu queria ter denunciado, como eu queria ter um boletim de ocorrência. Mas eu fui negligente. Eu quero que a partir do meu erro, que as outras mulheres vejam o meu erro e que realmente faça esse boletim de ocorrência, por favor, gente, porque é uma situação muito séria. Eu me arrependo muito, porque eu falo também que tinha muito emocional envolvido, né? Claro que tem aquela Nossa. pessoa que não tá, que não consegue sair pelo emocional, pelo financeiro, pelos dois, enfim. O meu caso era o emocional, porque eu tinha como voltar para minha casa que eu morava antes, eu tinha minha família, meus amigos, tudo, eu tinha todo mundo para me ajudar, né? Mas era o emocional que estava agarrado ali. Só que daí teve uma fase que eu pensei assim, meu Deus, eu tenho que pensar no meu filho, né? Do que nele, porque o meu filho é para sempre. Ele é só uma pessoa que eu conheci, né? Então, ali no meu texto vai falar bastante para vocês. E eu falo assim, que essas pessoas que me julgaram, elas não sabem o que eu vivi lá dentro daquele apartamento com ele, né? Só eu e meu filho sabem. Então é muito fácil a gente pegar e teclar e falar coisinha maldosa ali no Instagram, no Facebook para outra pessoa, ou vir falar ou te olhar com a cara Porque a feia pessoa quando vive uma passa na realidade rua. completamente diferente e para É, ela não entra que aquilo é possível, né? É muito fácil, mas é difícil entender que se colocar no lugar do outro, né? E saber, não, realmente essa pessoa passou Empatia. por isso, né? Foi Uhum. bem difícil. Carol, que era difícil, assim, quando tinha eventos do trabalho dele, né? Que eu tinha que ir e ele falava que eu tinha que ir, e às vezes eu não queria ir. Aí eu falava assim, eu não quero Uhum. ir porque eu já estava sentida, né? Por muita coisa que tinha acontecido, ou então naquela semana eu já tinha apanhado. E eu tinha que Uhum. ir, porque a mulher tinha que ir junto, né? E aí eu ia, às Fazer vezes, e companhia. eu ia, tipo, meu Deus, eu tinha que fazer, sabe, aquela cena que tava tudo bem, aí ele me abraçava na frente de todo mundo, me tratava com carinho, mas não era aquilo. Teve até uma situação uma vez, que era uma festa de trabalho, que a mulher falou assim, meu, como tu é sortuda, né? Porque essa pessoa é tão querida, não sei o que, daí eu fiz, aham. Tipo, o que que eu Aham. ia falar, Sabe de nada. né? E foi assim, Gente. hoje eu dou risada, né? Mas assim, eu penso assim que eu fui muito negligente, né? E eu peço encarecidamente para essas pessoas que passam por um relacionamento abusivo, que façam sim um boletim de ocorrência, porque essas pessoas precisam ser reconhecidas, tá?
E Mas eu hoje ele acho, anda como Ellen, se fosse uma coisa é, normal, né? que não é que tu foi negligente, Uhum. é que quando a pessoa também tá nessa situação, até a gente vai falar sobre isso, geralmente ela tá com a autoestima baixa, né? Também é. Eu Então, tava. quando tu tá nessa situação, tu não consegue nem se reerguer ou ter forças ou pensar em ti ou se amar a ponto de dizer vou largar, tu ainda se sente culpada, porque o relacionamento abusivo, ele sempre faz a pessoa se sentir culpada, né? Se é no trabalho é porque ela não tá Sim. produzindo, ela não é boa o suficiente, não sei o quê. Se é no amoroso é porque não, eu te trato assim, tu apanha porque tu és uma péssima mulher, né? O abusador, ele sempre, por isso que tem um ciclo, vai te colocar no lugar de, ai, tá se fazendo de vítima. Não, mas tu, né, tá nessa situação porque tu queres. E daí é onde não vem a mulher, né, ter força, coragem para denunciar. Então é bem comum. Eu vou até falar uma coisa que eu nunca falei antes, né? Que eu me Adoro, sentia só tão pra revelações. eu me sentia tão pra baixo, Carol, como mulher, tão pra baixo, que a minha vida, assim, era casa, trabalho, né? Trabalho. E era trabalho, casa, comida e faculdade restrito os horários. Só. E aí eu lembro assim que no início Porque era ele te tão controlava, bom, inclusive, os é, horários, né? Tu tava chegando, tu era, parou para falar com era um alguém, tem controle todo um assim, monitoramento. e Deus É me a livre se Polícia eu chegasse Federal. dois. É, era bem assim. E Deus me Não, livre se gente, eu eu acho chegasse engraçado, tipo, a pessoa controla até a ligação, o WhatsApp, né? Tipo, tudo. e as pessoas não se tocam de que isso não é saudável. Tudo, era tudo controlado, tudo, tudo. E a gente Uhum. passasse 2 minutos do horário, ele já tava me ligando, já tava perguntando onde eu tava, e era assim, tá? E assim, eu me sentia tão pra baixo, Carol, que eu lembro que uma vez, eu vou contar uma coisa pra vocês que me deixa até meio constrangida. Assim, no início era bom, né? Ele fazia de tudo por mim, pelo meu filho. Daí eu pensei assim, por que não No ficar, início né? sempre é bom, né? É, até minha mãe falava, meu Deus, esse cara aí, ele é muito querido, ele agora tu acertou numa pessoa legal pra tua vida e tudo mais. E eu lembro, assim, que depois que começou a acontecer essas coisas, ele me colocava muito pra baixo. Ele falava assim, tu quer ir embora? Quem vai te aceitar, tu, uma mulher com um filho, não sei o quê. Daí eu falava assim pra ele, não interessa, eu não tô nem aí se alguém vai ficar comigo ou não, né? Por que que eu não posso ser feliz sozinha, né? Eu falava pra ele, não tô atrás de homem, não tô nem aí com homem, eu quero só ser feliz. Aí eu chorava e falava, por que tu é essa pessoa? Tu não mostrou pra mim que tu era essa pessoa. Daí eu apanhava. Aí eu lembro que eu pensava assim, eu sempre fazia, Carol, limpava toda a casa, fazia comida quando ele chegava. Eu sempre deixava tudo perfeito, nada pra ele tava bom. E aí eu lembro que começou a diminuir a questão sexual, então eu me sentia muito idiota, ridícula, pra baixo. Eu me Usada. sentia tão feia, usada, eu me sentia Objeto. tão feia. Aí eu pensava assim, cara, será que ele não vê que eu quero ficar com ele? Ele deitava na cama, é como se eu fosse nada. E aí eu não sou assim, Carol, de chegar no cara e, tipo, mostrar que eu quero. Eu acho que o homem tem que chegar, né? E aí, às vezes, eu dava uns beijos nele e meio que ele, tipo, disfarçava que não entendia, como se eu fosse nada, sabe? Aí um dia eu conversando com uma amiga, daí a minha amiga falou assim, Welly, vai lá, compra umas calcinhas legais e não sei o que, diferentes, né? Cara, eu nunca vou esquecer desse dia, dá até vontade de chorar. Eu fui lá, eu comprei umas calcinhas legais, esperei ele chegar em casa do trabalho, era um domingo, porque às vezes ele trabalhava no domingo também lá no trabalho dele, né? E aí eu esperei ele chegar, ele chegou, foi tomar banho, deitou na cama comigo. Aí eu mostrei, né, a calcinha pra ele e tal. Sabe o que que ele fez comigo? Ele beijou na minha testa, só me deu um beijo e virou pro lado e foi dormir. Cara, eu me senti um A lixo, pior vocês do não mundo. têm. A pior pessoa do mundo, tá? Nunca mais tentei nada. E aí eu virei pro lado e eu chorei tanto. Pra mim, assim, era como se eu fosse um nada, sabe? Eu chorei tanto que vocês não têm ideia como eu chorei. E aí eu contei isso pra Bom, minha só amiga, da deixa minha eu amiga. mandar um oi aqui, que entrou a Lili, a Tássia, a Jordana, minha Oi. tia. Um beijo para o pessoal que está acompanhando. E aí eu me Pode senti falar. um lixo de conversar com ele. Eu sempre tentava conversar com ele. Ele sempre me colocava pra baixo. Eu falava, meu, será que eu tenho que mudar em alguma coisa? Eu tô errando em alguma coisa. Eu sempre me sentia culpada, sabe? E aí nisso, cara, daí que tu vai engordar mais, porque daí eu sei que quando eu tô nervosa eu como mais. E eu tava Da acabada assim ansiedade. mesmo. Aí Eu tu se tava acabada. sente mais feia, pior ainda, e fica naquele ciclo, Aí eu né? também de raiva, eu peguei tudo minhas calcinhas, joguei tudo
fora, se Tacou fosse fogo. não. Aham. O Ellen, Enfim. tens ideia de quantas pessoas a gente já auxiliou? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre os atendimentos, né? Qual que é o trabalho do Instituto, tipo, quando a pessoa procura, tem psicólogo, a gente encaminha, né, para auxiliar, arrumar um emprego, para sair da dependência financeira, falar um pouquinho assim de que forma a gente auxilia quem precisa e quem está nessa situação. Uhum. Então, atualmente a gente tem um fluxograma, né? Então, como funciona esse fluxograma? Para ficar mais organizadinho e tudo mais, que foi feito pela Josi, a nossa coach, né? Eu falo que a Josi, ela é a nossa menina detalhista de dentro do Instituto, né? Então, eu falo que todo mundo completa todo mundo para fazer o Instituto funcionar, né? Então, a Josi é a nossa detalhista, né? Ela faz tudo certinho, né? Ela pensa em tudo. Então, ela fez esse fluxograma para funcionar melhor a programação do Instituto, o trabalho do Instituto. Então, como que é? Eu sou a linha de frente, eu fico com o WhatsApp do Instituto, eu fico com o Instagram. Então, muita gente vem pelo WhatsApp, vem pelo direct, vem pelo meu Quem WhatsApp também, precisar de ajuda é pessoal. só procurar nas redes sociais. Isso. Ou então, enfim, vem sempre ou pelo meu pessoal ou pelo do Instituto. Eu vou lá, vejo a história da pessoa, converso com a pessoa, faço tipo um filtro para ver se realmente é relacionamento abusivo. Passo primeiro nesse fluxograma para a psicóloga. A psicóloga faz tratamento com essa pessoa, depois passa para uma terapia, que a gente tem várias terapias dentro do Instituto, terapia holística, é, reiki, enfim, tem várias terapias ali que é bem massa, bem legal, profissionais bem legais. Depois dessa terapia, a gente passa para um hipnoterapeuta, né, se houver necessidade. E depois, se houver necessidade também, a gente passa para o coach. Essa é a nossa linha, né? Uhum. Deixa eu pensar aqui. Antes da pandemia, a gente atendia ali na CDL. Até quero falar para o Marcola, quero mandar um grande beijo, um abraço, né? Que ele é uma pessoa muito querida. Quando eu apresentei um instituto para ele, o projeto, ele falou: Welly, pode vir aqui usar a sala quando você quiser, só marca o dia direitinho que está disponível para vocês. E eu agradeço muito, Marcola, porque a gente tem uma salinha lá disponível, né? Antes Para da fazer as pandemia, a gente. reuniões. E isso, antes da pandemia, a gente atendia todas as quintas-feiras, a partir das 7 até as 10 horas, que era feito tipo um rodízio com os profissionais voluntários. Então, por exemplo, uma quinta era a psicóloga, outra quinta era o hipnoterapeuta, ou outro terapias, enfim, era feito um rodízio com todos. E se houvesse necessidade, não, eu preciso de um acompanhamento a mais, a pessoa podia chegar até o profissional e marcar um horário com ele individual também para fazer esse tratamento. Hoje, Uhum. como veio a pandemia, a gente está fazendo da seguinte maneira. O fluxograma ele funciona do mesmo jeito, mas de uma forma diferente, onde a gente tem ali no WhatsApp mais de 50 e poucas pessoas. A gente vai adicionando ali nesse grupo, né? Se a pessoa precisa de ajuda, a gente coloca ali. E se a pessoa precisa de ajuda, eu faço esse filtro também, como eu falei, passo o psicólogo, ele faz a terapia dele tanto online quanto presencial, com todas as medidas, né, protetivas agora do corona, né? E depois passa uma terapia, e, terapia assim vai, tudo individualmente, né? Ou online, né? Como a pessoa preferida. Aí ela ajusta junto com ali o profissional voluntário. Uma coisa que eu quero falar para vocês que já aconteceu muito, de muitas pessoas virem falar comigo e eu ver que o filtro não é relacionamento abusivo, né? Eu vi que a pessoa realmente não estava passando por um relacionamento abusivo. Daí o que que eu faço? A gente passa, daí eu deixo claro para a pessoa, a gente passa um profissional de dentro do instituto, né? Porque é legal, né, ter esse feedback. O profissional está ajudando a gente, né, o instituto, por que que ele não pode ser ajudado também, né? Então, é um trabalho de Claro. qualidade, gente, né? Não é porque é gratuito que não é de qualidade. Aí o que que acontece? Não é relacionamento abusivo. Eu falo para a pessoa, ó, vou te passar, vou te encaminhar. Talvez o profissional faça um preço melhor para você, né? Mas esse valor fica individual para o profissional. Não tem daí mais nada a ver com o instituto, né? Porque a nossa Uhum. parte é oferecer serviços voluntários gratuitos na questão de relacionamento abusivo ou que já passou por um relacionamento abusivo. Agora, depressão, é, ansiedade, essas coisas, né? Outros Por conta problemas, de outros daí, né, a problemas, gente só daí encaminha. isso. Então, Olha, até Carol, a sobre o gente. número.
Você me perguntou sobre o número, né? Aham. Sobre esse número, eu não vou saber te dizer ainda por quê. Porque há pouco a gente está conseguindo se organizar, né? Porque aconteceu muita coisa dentro do instituto, né? E a gente está conseguindo se organizar, tá fazendo as fichinhas ali, colocando no Drive e tudo mais. Mas Mas já esse foi tipo número, assim, a gente pode falar dezenas de pessoas, meu Deus, centenas, já é foi bastante muitas gente. pessoas, já foi muitas, porque é desde 2019, então pensa quanta gente que não procurou. Até a gente tá tendo um problema que tá tendo muita procura para pouco profissional na área psicológica. Aí eu vou Na pandemia até aumentou, Ellen, a procura? aumentou muito assim, muito. Aí o que que eu faço? Eu não gosto de deixar a pessoa esperando, por quê? Porque a pessoa ela tá precisando de ajuda agora, não é depois, Urgente, né? sei Sim. lá, lá em junho vai ter vaga para ti. Lá em junho ela pode ter morrido, lá em julho ela mesma pode ter se matado, enfim, Uhum. né? Porque passa várias coisas na cabeça da pessoa. Aí o que que eu Sim. faço? A gente tá passando, agora não tem atendimento para psicólogo. Eu passo por terapia, né? Furo o fluxograma, passo por terapeuta. Saindo do terapeuta, agora tem vaga para psicólogo? Não tem vaga. Então vamos para outra coisa dentro do instituto até ter vaga para o psicólogo. Aí eu também estou pensando em ir lá na Unifeb fazer uma parceria com o pessoal da psicologia que estão se formando ou que vai se formar Bacana. para ter uma coisa Estágio, a né? mais para eles, né, um estágio, e também o Instituto oferecer essa hora atividade, eu não sei se a gente pode falar uma hora Ótimo. atividade para eles, né, Uhum. para a formação Então, deles. até a gente já falou aqui, mas eu queria frisar, né? Porque não é só mulheres, o Instituto também atende homens e crianças, afinal, a Sim, família com precisa desse certeza. apoio. Mas o que eu queria dizer é que geralmente o pessoal vê a mulher como vítima, ou a mulher está se colocando nessa situação. Porém, tem muita mulher abusiva também. Tem. E como a gente falou, em situação de amizade, às vezes tem inveja, só deixa a outra mal, só fala mal, não incentiva. Ou que nem a gente falou ali do controle, né? Às vezes começa a controlar o homem, ele não pode mais ir no futebol dele, não pode ter amigos, falar com os amigos, WhatsApp, afasta da família, porque realmente a pessoa toma o outro como um objeto. É posse minha, tem que fazer o que eu quero nas horas que É. eu quero, né? Então, queria só que tu frisasse que a gente também, se tem algum homem passando por essa situação, ou filho, que nem tu falou, criança, a gente também dá o apoio, né? Sim, a gente dá. Sabe por que eu tô rindo, Carol? Porque tu falou ali, que a mulher priva pra ir no futebol, né? Eu tô rindo porque o meu namorado, ele é tão grude que eu falo assim, meu, tu não pode marcar um futebol com teus Vai, amigos, uma cervejinha, alguma coisa. Vai, me pode deixa um sim, né? pouco. Uhum. O meu namorado é bem grude, ele é muito querido, assim, ó. Meu, eu amo muito ele, né? Bem querido. Mas eu Mas falo assim, esses dias é uma dica bem interessante, Ellen. Até ouvi um pastor, alguém falar assim, que mulher inteligente faz isso. Porque vai estar apostando no próprio relacionamento, porque ele isso, precisa desses verdade, momentos, cada um precisa ter os seus momentos, né? E quando fica verdade. só os dois vivendo naquele mundinho, É. isso acaba com a própria relação. Então a Isso, mulher e tem a que ir pro gente shopping, tem que precisa, tomar um café com as amigas, o sim, cara tem que ter as atividades dele e, tipo, isso só vai fazer a precisa. relação e, eu não vejo olhos de vela, né? Vai ser o contrário, aquela coisa de nutrir o relacionamento. Não É é para bem isso, a afastar, é gente para unir ainda precisa, né? mais. Porque tem coisas que a gente não vai conversar com o namorado, né? Claro que a gente conversa e tudo Lógico. mais, ou com o marido, né? Mas tem coisas que, eu quero conversar com a minha amiga. E faz tão bem de tomar um café com as tuas amigas, desaparecer um pouco daquela tua rotina e tudo mais. E faz tão bem também eles, sei lá, tomar uma cerveja, conversar com eles, com os amigos e tudo mais, né? Isso é muito bom. Mas assim, em relação à tua pergunta, Carol. É claro, existe mulher abusiva, com certeza, né? Só que é tão difícil, Carol, porque assim, olha, da experiência que eu tenho de dentro do instituto, até hoje não apareceu nenhum homem, né? Enfim, até Eles têm do vergonha sexo, também, eu acho, né? eu falo Porque assim daí, que no eu não me século, sinto homem suficiente para dizer que a mulher é, manda em mim, a mulher me controla. É a cultura do é, no, machismo. no século que a gente vive, né? A nossa sociedade é muito machista, né? Machista. Então, se a gente for falar de um relacionamento abusivo, tem gente, até a tua própria família, né? Eu ouvi até da minha própria família dizendo assim, não, mas tu tem que respeitar o cara, né? Isso acontece, às vezes tu vai apanhar, né? Mas tem gente aí que ficou casado há muito tempo e tal, é porque
sei lá, passa por isso e tudo mais. Eu tive que ouvir isso de pessoas que eu amo da minha família, entende? Não, Por e ter o sabe o que, quê? Ellen? Até eu coloquei aqui pra gente, né, falar sobre isso. Como tem essa cultura machista, né? Às vezes a pessoa já cresce numa família que, tipo, o pai é muito, né, bravo, ou os irmãos, enfim. Aí eu já me dei conta, já analisei situações, porque a gente fica craque em identificar daí o que acontece, né, Sim. de fora. Como tem mulheres hoje que, nossa, são independentes, trabalham, fazem, acontece, mas tem essa visão assim porque cresceu numa família que ensinou isso e até inconsciente. Elas, é normal, a vida é assim mesmo, a sociedade é assim mesmo, essa feminista, né? Aí fala mal, É. porém usufrui de todos os direitos conquistados, né? Que não vamos nem começar a falar aqui tudo que é. Porque se hoje a mulher trabalha fora, é porque, né, deve isso a Sim, às feministas. Mas enfim, né? Aí é outro papo. Então, eu vejo assim que muito é da criação, muito é da é. sociedade e que é tudo como se fosse normal, mas não tem Esse nada de papo é normal. até legal, porque o Léo, que é o nosso hipnoterapeuta, né? Ele faz um trabalho bem massa, como também os outros fazem, né? Mas falando do trabalho do Léo, que é o Léo Clã, nosso hipnoterapeuta, Adoro. ele é muito bom. Ele trata a tua criança, né? Então, o que que a tua criança aprendeu quando era pequena? Aprendeu lá atrás, né? Né? Lá atrás, a tua criança aprendeu vendo o teu pai, tua mãe, pessoas que você ama e confiam, né? Aprendeu que o teu pai, que ama a tua mãe, que te ama, batia na tua mãe, né? Batia, espancava a tua mãe, teu pai Ou gritava bebia, com ela e isso tá gritava ok, com né? ela, tratava ela mal, xingava, né? Ou ela era só dona de Ameaçava. casa e a mulher tem que fazer só É, isso mesmo, né? a comida não tá pronta ainda, né? O cara Não tá levanta a boa? comida não tá boa, tá? O que que tu colocou na comida que tá ruim, né? Cara, não é assim, né? Hoje a gente vive, a gente não quer ter direitos iguais. O cara suja também, né? O cara come Lava também. Então, também. né? Então, o que que tá acontecendo? Ele faz tudo isso, então ele tem que ajudar em tudo isso também. Então, ele vive na mesma casinha? Vive, né? Então, ele tem que ajudar a As limpar. Não contas é vão uma ser ajuda. divididas, as tarefas também, Isso, né? é tudo isso, né? Então, não é esse negócio, a comida tá pronta, vamos fazer a comida juntos porque é para nós comer, né? Vamos limpar a casa juntos porque a gente mora ali, né? Vamos fazer a compra junto Mulher porque não a tem que estar gente à come, né? disposição 24 Claro horas. que não, né? Então, tem muito cara com essa mente fechada, como também tem muita mulher com a mente fechada, que cresceu assim e porque viu, aprendeu assim, a criança dela aprendeu O desse exemplo jeito, errado. que ela vai refletir na fase adulta, né? Por isso a minha preocupação muito com as crianças que vivenciaram também o relacionamento abusivo, né? Porque elas viram isso, então elas vão refletir talvez na fase adulta, né? E pensar E assim, não, até né? Pode já o nosso falar, papo Carol. está quase se encaminhando aqui Ah, para o que final, pena! mas já estava aqui no nosso roteiro para falar sobre isso. Depois de tantos atendimentos, não, Ellen? Exatamente esse assunto que a gente entrou, até do Léo, de resgatar esse negócio da criança. Tu já Uhum. percebeu que a maioria acontece hoje na fase adulta? Porque cresceu numa família assim, ou lá atrás teve uma situação assim, a pessoa se acostumou o que eu mereço é pouco, se eu tiver comida para viver, tá bom. Sempre viver na falta, porque essa foi a educação dela, de ela não merece amor, É. ela não merece o melhor, ela tem que se contentar com qualquer coisa. É um ciclo que se repete até ela acordar para a vida, né? É um ciclo assim, eu vou contar também uma coisa de primeira mão que eu nunca contei pra ninguém, revelações, né? Adoro. Então eu falo assim que a minha criança, né, ela aprendeu isso porque quando eu era pequena, meu pai batia muito na minha mãe, né? Eu tenho vergonha de falar isso, eu nunca falei isso pra ninguém. Meu pai batia demais na minha mãe, vocês não têm ideia, sabe? Teve um momento assim da vida dela que ela, tipo, despertou e acordou, opa, não aceito mais isso. Ou ele muda, ou deu, né? Então, teve situações que eu entrei na frente, Carol, uma vez eu nunca vou esquecer, né? Daí eu lembro do meu filho, entendeu? Porque ficou marca em mim. Eu lembro que meu pai estava batendo tanto na minha mãe que eu pensei que minha mãe ia morrer naquele dia. E eu lembro que eu saí, eu lembro que a gente tinha um sofazinho rosa, sabe esse sofazinho
tipo de napa. Eu lembro até hoje do sofá, que era meio floral. E eu lembro que eu não alcançava a mão do meu pai porque era pequenininha. Eu devia ter 5 ou 6 anos, mas eu lembro disso. E eu lembro que eu saí correndo para pegar um impulso, subir em cima desse sofá e voar, meio que voar, sair voando, para pegar atrás do braço do meu pai. E eu lembro disso. E eu peguei atrás do braço dele, e eu lembro que quando eu fiquei agarrada assim no braço dele, daí eu vim pelo pescoço junto, ele fez só assim com tudo pra mim, e eu caí, eu fui direto e bati a cabeça na parede, e daí eu lembro que a minha mãe veio e falou, olha o que tu fez com a menina, não sei o quê. E eu lembro que eu sentia uma dor tão grande dentro da minha cabeça, que parecia que tinha quebrado toda a minha cabeça, sabe? A minha mãe conversou comigo, eu lembro da minha mãe conversando comigo, chorando também porque ela tinha apanhado, né? E eu lembro que, assim, Uhum. que teve situações que eu tentei defender muito minha mãe, sabe? E eu lembro, assim, que é claro que não justifica, mas eu cresci vendo meu pai usando drogas, né? Tomando, bebendo demais. Então não era quando a droga para ele já não dava mais, ele cheirava cola, entende? E era sempre no nível pior, porque o meu pai também, ele cresceu numa família aonde veio com essa Sempre tem um estrutura. histórico, né? O pai dele Onde veio com essa certamente fez estrutura. isso. E Uhum. E assim, no Brasil, se a cresceu. gente parar para pensar, no Brasil e no mundo, né? Mas aqui na nossa Aham, realidade, que é ainda mais em pandemia, dificuldade econômica, quanta gente nessa situação, né? E Que não aí, consegue se assim, libertar. eu cresci, né, com isso. Meu pai também teve um histórico, né, dessa situação, assim, cresceu vendo todo mundo usando droga, bebendo e batendo na mulher e coisa. E aí a minha mãe despertou e hoje meu pai é uma pessoa muito melhor. Quando eu falo assim, pai, tu lembra que tu fazia isso com a mãe? E ele fica com vergonha, sabe? Hoje meu pai é uma pessoa diferente, né? É claro que às vezes tem a discussão, né? Mas não é nada desse negócio de tipo bater e tudo mais, né? Não tem mais isso. Hoje eu vejo que meu pai respeita, né? E também se Uhum. não respeitar, a minha mãe é pernambucana, hoje ela já é arretada, não tem? Ela já fala Uhum. tchau e beijo pra ele, né? Já vai fazer Mas que nem a assim, filha. mas assim, eu penso, eu falo muito assim, Carol, que isso vem da tua criança, o que tu aprendeu da tua criança. E eu falo de novo que o trabalho do Léo Clã é maravilhoso, ele é Mara. nosso hipnoterapeuta e ele te reconstrói, ele faz uma Léo reconstrução Stalker. da tua criança, né? Então ele fez esse trabalho comigo, né? Foi difícil voltar lá? Foi difícil, né? Foi difícil pegar Mas na tem que mão da encarar, Wellen. né? Só assim para Foi seguir. difícil pegar na mão da Wellen criança, né? Foi difícil pegar, olhar nos meus olhos. Meu Deus, é muito difícil lidar com a gente mesmo, né? Mas deu tudo certo, né? E se vocês quiserem o tratamento com o Léo, super indico, tá? Muito bom. Então, Ellen, para a gente encerrar, né, queria aqui fechar dizendo que depois de passar por tudo isso, ter esse trabalho hoje, mesmo que tudo isso acontece, que nem tu, meu pai foi assim, passou pela situação, hoje tu diz que é possível dar a virada de chave e ser feliz e construir uma nova vida. Com certeza, Carol. Eu lembro assim que mesmo quando eu saí do relacionamento, porque foi difícil eu sair, tomar a decisão de sair, mas quando eu saí, parecia que faltava um pedaço de mim. Olha só que loucura, porque aquilo me Levou fazia quanto falta. tempo, assim, que tu decidiu, eu vou sair até tu conseguir? Olha, eu acho que levou uns 2 anos e pouco, tá? Uns 2 anos e pouco, porque um ano foi uma maravilha, né, de namoro, né? Aí quando eu noivei e fui morar com ele, daí começou tudo isso, né? Então levou 2 anos e poucos, assim, pra sair. Porque a primeira agressão eu já fui começar meu tratamento psicológico, né, escondido, né? Então demorou 2 anos e poucos, assim, pra mim E aí tem que realmente fazer tudo sair desse escondido. relacionamento. E eu falo assim que quando eu saí do relacionamento, gente, vocês não têm ideia como me fazia falta. Eu chorava tanto que parecia que eu ia morrer. Vocês não têm... Parecia aquele choro que parece que vai sair tudo. Eu chorava, eu não tinha vontade de sair da cama, mas eu sabia que eu tinha que sair para ir trabalhar, daí me passava na minha cabeça, ai, bate o carro mesmo nesse poste, acaba com a tua vida, vai acabar com a tua dor, porque não tinha nada que fazer para curar aquela dor, era um dia após o outro, tratamento e tudo mais que eu estava fazendo. Tinha amigos, tinha minha família do meu lado. Minha irmã, quantas vezes minha irmã veio aqui do meu lado me levantar da cama? Eu não queria, eu falava pra ela que não queria. Me levantava, me colocava debaixo do chuveiro pra me tomar banho. Me ajudava a me maquiar, eu não queria, maquiando, chorando. Vocês não têm ideia quantas vezes ela enxugou minha lágrima pra me maquiar.
E ela fazia eu sair de casa com ela para me desaparecer. E às vezes lá naquele local que eu tava com ela, eu queria chorar, daí ela já inventava outra coisa, sabe? A minha mãe vinha aqui. Quantas vezes minha mãe veio do lado da minha cama chorar comigo, me abraçar, trazer chá para me acalmar, sabe? Conversar comigo. Ela chorava Mãe. junto comigo, porque mãe sofre junto com a gente. Vocês não E a têm mãe ideia. passou, sabe o que estava se passando. Tá, Só, passou. E realmente só quem assim. sente na pele uma situação dessa para entender o outro, eu É. acho, né? Porque quem vê de E fora não assim, tem ó, essa. gente, não foi fácil. Eu não vou falar pra vocês que vocês vão sair e vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas assim, vocês têm que pensar primeiro em lugar em vocês. Quando eu pensava em pegar o meu celular e falar que eu tava com saudade, que eu não conseguia, eu pensava em tudo de mal que ele tinha feito pra mim. Aí o que que o meu psicólogo falou? Coloca tudo de bom que ele fez e tudo de mal que ele fez. E sempre quando O tu mal sempre pensar vai ser maior. nisso, o mal vai ser maior e tu vai ler. E eu sempre fazia isso, eu chorava. Aí, às vezes, para me acalmar, eu ia debaixo da água, no chuveiro, chorava tudo que era para chorar, depois eu ficava bem. Aí eu ia fazer alguma coisa com a minha irmã e era assim, até passar. Eu acho que, assim, para passar realmente toda a dor assim mesmo, demorou uns 3 a 5 meses para passar, para falar assim, meu, eu tô bem. E outra coisa que me ajudou muito foi o instituto, porque logo quando eu saí, o instituto já começou a andar. Então já começou a ter vida, eu já comecei a cuidar do outro, e cuidando do outro, a gente cuida da gente também. E tu Porque conseguiu quando. transferir a tua dor para uma causa maior e que hoje te Sim, realiza, né? isso. E hoje eu falo assim, cara, se eu estivesse lá, eu ia estar sofrendo ainda. Porque a Lógico. mulher, a pessoa que vive num relacionamento abusivo, ela só se limita com aquilo que ela tem. E então eu me limitava só com aquilo que eu tinha. Eu não conseguia enxergar além. E depois que tu Não, eu sai, tu acho que tem. hoje, se tu tivesse lá, tu não estaria mais aqui, com certeza. Eu acho que eu já tinha matado ou matado meu filho. E se matasse meu filho, com certeza eu ia morrer junto, né? É, porque meu filho pra mim é tudo, né? E, gente, é assim, olha, eu falo, vai doer, vai doer. Não vou falar que vai ser um mar de rosas, né? Acabou a dor. Não, vai doer, né? Ainda mais quando a pessoa tá ligada emocionalmente, né? Por que ela tá ligada emocionalmente? Porque essa pessoa te privou tantos que tu não pode nada, era só ela, que é claro que tu vai ficar ligado a só ela. O emocional vai ficar só ligado àquela pessoa, né? É uma rotina, vai fazer falta a ela. Então, sempre quando eu pensava nele, eu pensava que ele tinha morrido e que eu não podia também ligar para ele. Então, era uma coisa mais. Excluir ele de tudo, bloquear ele em tudo também, para mim não Não, ter tem a que chance. cortar a relação total, né? Para mim não ter a chance de saber de nada dele, né? E aí eu comecei a mudar minha rotina, comecei a fazer uma academia, comecei a sair com minhas amigas aos poucos. Ai, quando eu conhecia alguma pessoa, eu já tentava afastar, né? Ah, não, sou amigo. Tu vai numa balada, ai, vai pra ficar com alguém. Às vezes eu não queria, o Não, cara até era porque até tu tem que ter um tempo bonitinho. para ti primeiro, né? Não Para se queria, reconstruir. daí eu me divertia, dançava e tudo mais com minhas amigas, mas eu não queria. Às vezes até um cara pedia pra dançar comigo, eu falava que eu não queria. Então, olha o bloqueio que eu tava, entende? E hoje não, hoje eu vejo diferente. E eu vejo que eu consigo voar bem mais além. E eu tô muito feliz, já consegui muitas coisas na minha vida que eu tenho certeza, se eu tivesse com ele, eu não tinha conseguido, entendeu? E eu tô muito feliz mesmo, assim. E eu tenho metas também agora, novos sonhos, coisas que eu não tinha, né? Que a minha vida era Com certeza. privada, sempre dentro do apartamento, só pra ele e tal. E hoje eu tô muito feliz. Ellen, Eu falo que vocês vão é, passar por isso, sim. com certeza. Bom, A muito gente vai obrigada te pela tua ajudar. participação aqui, né? A gente Obrigada. vai tentar deixar a live salva aqui lá no Instituto, colocar no canal do YouTube também, Isso para quem aí. não conseguiu assistir hoje. Mas com Muito certeza mais para frente a obrigada. gente volta a falar aqui sobre isso, tá bom? Muito Tá bom. obrigada e Obrigada, até a Carol. próxima. Um Até. beijo. Beijo. Tchau. Tchau.